Que palhaçada é essa? A voz do Ricardo Sampaio rasgou o fim de tarde como um trovão e eu juro que senti o ar gelar. Ele era desses homens que a gente vê na TV, dono de fazenda enorme no interior de Minas, caminhonete, blindada, terno caro, mas por dentro parecia morar num silêncio sem fim. Depois que a esposa dele, Helena, morreu num acidente, as 4 filhas, Bia, Laura, Luísa e Marina, não diziam uma palavra. 6 meses de médicos, psicólogos, brinquedos importados. Nada. Só que naquele dia ele chegou 3 horas mais cedo e ouviu risada. Risada de criança. De verdade. Quando dobramos o galpão, lá estavam as meninas no galinheiro de vestido de festa, agora virado lama, correndo atrás das galinhas, como se o mundo não tivesse quebrado. E no meio delas, ajoelhada no barro, a nova funcionária Jéssica com luvas amarelas batendo os braços e fazendo có, có, có para arrancar gargalhada. Ricardo não aguentou. Gritou. A alegria morreu na hora. As 4 correram. Não pro pai. Correram para trás dela agarradas no avental tremendo. Eu vi o rosto dele desabar. Mesmo assim, ele demitiu a Jéssica ali na frente delas e arrastou as crianças para a mansão. Só que a noite veio com tempestade, a luz caiu e as meninas sumiram. Foram procurar quem as fazia se sentir vivas. E foi no meio do barro e da água do córrego cheio que Ricardo aprendeu do jeito mais cruel que limpeza não cura luto. Quem cura é abraço, bagunça. E coragem de se sujar junto. A chuva caiu de vez quando Ricardo Sampaio percebeu que a casa estava quieta demais. Quietude estranha, pesada, daquelas que não é descanso, é ausência. Ele subiu as escadas, chamando pelas meninas já com o peito apertado. Abriu a porta do quarto. Camas arrumadas, bonecas alinhadas, silêncio absoluto. Foi até a janela e viu a cortina balançando com o vento frio. Lá embaixo, no chão encharcado, um pedaço de pijama preso numa trepadeira. O coração dele quase parou. Ricardo não pensou. Não chamou segurança. Não pegou lanterna. Saiu correndo na chuva, o terno caro virando peso morto, o barro grudando no sapato. Ele gritava os nomes das filhas mesmo sabendo que elas não responderiam. Gritava porque precisava ouvir a própria voz, precisava sentir que ainda estava vivo. Seguiu pegadas pequenas no chão molhado, marcas frágeis que a água insistia em apagar. O caminho levava ao córrego, aquele mesmo que ele mandava cercar quando chovia forte. Quando chegou à beira, viu as 4 abraçadas numa ilhota de terra, a água subindo rápido, gelada, perigosa. Papai tá aqui. Ele tentou dizer firme, mas a voz saiu quebrada. E então do outro lado surgiu Jéssica, molhada, ofegante, cabelo grudado no rosto sem pensar 2 vezes. Ela entrou na água como quem entra num abraço. Não discutiu, não cobrou, não olhou para ele com raiva. Só fez o que precisava ser feito. A gente vai fazer junto, ela gritou por cima da tempestade. Uma de cada vez. Ricardo segurou as filhas nos braços, sentindo os corpinhos tremendo, o medo misturado com alívio. Quando a última criança chegou até ele, o chão cedeu. A corrente puxou Jéssica. Sem pensar, Ricardo se jogou atrás dela. A água era forte e cruel. Ele engoliu lama, bateu em pedra, sentiu o corpo falhar. Mas segurou. Segurou porque pela primeira vez, desde a morte da esposa, não era o dinheiro que mandava. Era o amor. Era o medo de perder de novo. Quando finalmente conseguiram sair, caíram todos no chão, chorando, tremendo vivos. Naquela noite ninguém dormiu nos quartos enormes da casa. Dormiram juntos na sala, embrulhados em cobertores com cheiro de barro e café quente. Ricardo ficou acordado, olhando as filhas respirarem, olhando Jéssica ali, exausta, mas presente. Foi ali que ele entendeu. Dias depois, ele se ajoelhou na frente dela. Pediu perdão. Não com um discurso bonito, mas com a voz falhando, com os olhos cheios, pediu que ficasse. Não como funcionária, como parte da família. A casa mudou. O silêncio virou risada. O chão limpo ganhou pegadas. O galinheiro virou parque. E Ricardo, que achava que controlar tudo era proteger, aprendeu do jeito mais duro que criança. Não precisa de perfeição, precisa de presença. E você teria coragem de se sujar para salvar quem ama? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. O tempo passou diferente dentro daquela casa depois da tempestade. Não foi um milagre imediato, não foi filme com final perfeito.
Foi reconstrução. Lenta, dolorida, verdadeira. Ricardo Sampaio acordava todas as noites assustado, achando que o silêncio tinha voltado. Levantava da cama e ia conferir se as meninas estavam respirando, se estavam ali. Às vezes encontrava Bia dormindo atravessada a Laura, agarrada ao travesseiro Luísa, com o pé sujo de terra, mesmo depois do banho Marina falando sozinha em sonhos. E toda vez que via aquilo, sentia o peito apertar não de medo, mas de culpa. Culpa por ter tentado criar filhas como porcelana, quando elas precisavam ser barro. Jéssica ficou. No começo ficou em silêncio também. Não exigiu cargo, não pediu aumento, não fez discurso. Apenas ficou. Sentava no chão com as meninas, deixava que elas se aproximassem no tempo delas. Não forçava abraço, não cobrava palavra. E foi assim que as palavras começaram a voltar. Primeiro um sussurro, depois uma sílaba solta. Uma mãe que doeu e curou ao mesmo tempo. Um tô com medo que Ricardo nunca tinha ouvido antes. Cada frase era uma vitória e uma facada no passado. Ele mudou tudo. Cancelou reuniões, demitiu gente que só dizia sim. Deixou o terno no armário. Aprendeu a fazer café fraco, bolo torto e almoço atrasado. Aprendeu a sentar no chão. Aprendeu a ouvir sem interromper. Aprendeu que autoridade não salva ninguém, presença sim. O galinheiro virou território sagrado. Ali ninguém reclamava de sujeira. Ali, o riso era regra. Ricardo construiu uma plaquinha de madeira torta mesmo onde escreveu com caneta grossa: aqui é permitido errar, sujar e ser criança. Teve dia em que ele falhou, gritou, se fechou, voltou a querer controlar. Mas agora tinha alguém que olhava nos olhos dele e dizia com calma: você tá com medo de novo, né? E ele estava. Medo de perder. Medo de amar. Medo de não saber ser pai sem regras. Numa noite simples, sem luxo, sem evento, Bia subiu no colo dele enquanto assistiam TV e perguntou: papai, você fica? Ricardo sentiu o chão sumir. Fico. Sempre respondeu com a voz falhando. Ela encostou a cabeça no peito dele e dormiu ali. E ele entendeu que aquilo valia mais do que qualquer contrato que já assinou. Meses depois, quem chegasse naquela fazenda não reconheceria o homem. Ricardo agora andava descalço com terra na unha, riso fácil e olhos atentos. Não era menos forte, era mais humano. E quando alguém perguntava o que tinha mudado tudo, ele respondia sem pensar: uma mulher com coragem de amar minhas filhas quando eu só sabia mandar. A história não é sobre dinheiro, é sobre aprender tarde. Mas aprender, porque às vezes o que salva uma família não é ordem, é bagunça com amor. E você? O que essa história te fez lembrar? Conta nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que tocam a alma. A mudança mais difícil não foi tirar os ternos do armário, foi encarar o espelho. Ricardo Sampaio começou a perceber que o silêncio que ele tanto temia não vinha só da ausência da esposa. Vinha dele mesmo, dos anos em que confundiu controle com cuidado, dos dias em que achou que prover era amar. Agora, com a casa viva outra vez, cada riso das meninas trazia alegria. E um lembrete doloroso do tempo perdido. Teve uma tarde em especial que marcou tudo. Ricardo chegou do galpão com as mãos sujas de graxa e encontrou Jéssica sentada no chão da sala, cercada pelas meninas. Elas desenhavam. Papéis espalhados, lápis quebrados, tinta no tapete caro. Ele parou na porta, o velho impulso subindo pelo peito, mandar limpar, organizar, corrigir. Mas ficou quieto. Marina levantou o papel e disse com a voz ainda meio insegura, mas firme: é nossa família? O desenho mostrava 5 figuras tortas. Uma mulher de vestido simples, 4 crianças com asas e um homem grande sem terno, sorrindo. Ricardo engoliu seco. Ajoelhou ao lado delas e perguntou: posso desenhar também? Foi ali que ele entendeu que não bastava permitir a mudança. Ele precisava participar dela. Os meses seguintes foram feitos de pequenos gestos. Ricardo começou a buscar as meninas na escola. Aprendeu os nomes das professoras. Decorou o medo de cada uma. Bia não gostava de portas fechadas. Laura precisava dormir com a luz acesa. Luísa chorava quando chovia forte. Marina odiava despedidas longas. E Jéssica estava ali. Sempre.
Não como substituta de mãe. Nunca tentou ocupar esse lugar. Mas como porto seguro. Como alguém que ficava. Houve um dia em que Ricardo finalmente quebrou de vez. Encontrou uma caixa esquecida no depósito. Dentro fotos antigas, roupas da esposa, um cheiro que ainda doía. Sentou no chão sozinho e chorou como nunca tinha chorado. Chorou alto. Chorou feio. As meninas ouviram. Vieram uma a uma. Sentaram ao redor dele sem dizer nada. Jéssica ficou atrás, respeitando o momento. Depois de um tempo, Ricardo falou: "O papai ficou com medo, e quando ficou com medo, machucou vocês." Nenhuma resposta imediata. Só braços pequenos envolvendo o pescoço dele. Naquela noite, pela primeira vez, as 4 dormiram na cama dele. Espremidas. Quentes. Seguras. E ele dormiu também. Algum tempo depois, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu todo mundo. Cancelou uma expansão da empresa. Reduziu viagens. Mudou prioridades. Não virou um homem perfeito, mas virou um homem presente. E num fim de tarde simples, sentado no galinheiro agora reformado com cheiro de terra molhada e risadas ao fundo, Ricardo olhou para Jéssica e disse: "Você não salvou só minhas filhas. Você me salvou também." Ela sorriu sem drama. "Não, vocês se salvaram quando decidiram sentir." Ricardo entendeu. Porque amor não se organiza, não se controla, não se agenda. Amor se vive. Mesmo bagunçado, mesmo tarde. E às vezes, começa quando a gente aceita sujar as mãos para não perder quem ama. O pedido de Ricardo não veio com flores nem promessas bonitas. Veio num dia comum desses, em que nada parece especial, e justamente por isso muda tudo. Eles estavam sentados na varanda no fim da tarde. As meninas brincavam no quintal sujas de terra, rindo alto, disputando quem pulava mais longe numa poça que a chuva tinha deixado. Jéssica observava com aquele sorriso calmo de quem não precisa provar nada. Ricardo segurava uma caneca de café já frio, rodando a borda com o polegar inquieto. "Eu tenho medo", ele disse de repente sem olhar para ela. Jéssica virou o rosto devagar. "Medo de quê? De estragar tudo? De um dia acordar e virar o homem que eu era antes." O silêncio ficou confortável, não pesado. Ela respondeu sem pressa: "Medo não some, Ricardo. A gente aprende a caminhar com ele." Ele respirou fundo. O céu estava laranja. As galinhas ciscavam perto. E aquele cenário simples parecia mais valioso que qualquer sala de reunião que ele já entrou. "Eu não quero que você fique aqui só porque precisa", disse ele. "Nem porque as meninas se apegarem a você. Eu quero que fique, se quiser ficar comigo." Jéssica não respondeu na hora. Olhou para as crianças, para a casa, que já não parecia um museu, para o chão marcado de passos e vida. Depois voltou os olhos para ele. "Eu fico", disse. "Mas não como salvadora, nem como conserto. Fico porque aqui também virei casa." Ricardo sentiu algo diferente daquela vez. Não era alívio. Era compromisso. Os dias seguintes foram estranhamente leves. As meninas aceitaram a ideia com naturalidade, como se já soubessem antes mesmo dos adultos. Bia anunciou que Jéssica era mãe do coração. Laura fez um desenho com 5 figuras de mãos dadas. Luísa perguntou se agora podia chamar de família sem cochichar. Marina, a menor, apenas abraçou forte. Ricardo chorou escondido no banheiro. O mundo de fora estranhou. Sócios pressionaram. Amigos antigos se afastaram. Houve quem dissesse que ele estava mudando demais. Ele sorriu. Pela primeira vez, isso não doeu. A casa ganhou novos rituais. Jantar sem celular. Histórias antes de dormir. Domingo sem agenda. O galinheiro virou ponto oficial de conversa difícil e risada fácil. E quando erravam porque erravam, ninguém gritava. Reparavam juntos. Uma noite, meses depois, Ricardo encontrou Jéssica sentada no chão do quarto das meninas, rodeada por livros e pijamas espalhados. Ela levantou o olhar cansado e sorriu. Cansada, ele perguntou. Feliz, ela corrigiu. Ele sentou ao lado dela, encostando o ombro. Eu também. Naquela madrugada, Ricardo acordou com um barulho conhecido. Riso. Não de brincadeira. De sonho. As 4 dormiam tranquilas. Ele ficou ali parado no escuro, sentindo algo que nunca tinha sentido antes, paz, sem vigilância. Entendeu enfim que amar não é garantir que nada aconteça. É estar quando acontece.
e que família não nasce pronta. Ela se constrói um abraço de cada vez mesmo com barro no chão e medo no peito. 6 meses depois, a fazenda já não era reconhecível. Não por reformas caras, nem por luxo novo, mas pelo som. Havia risadas atravessando as janelas, música tocando na cozinha, passos correndo pelos corredores. Onde antes reinava um silêncio educado e sufocante, agora havia vida. Vida bagunçada. Vida real. Ricardo demorou a perceber que tinha parado de contar o tempo em reuniões e prazos. Agora, ele media os dias de outro jeito pelo quanto Marina tinha crescido, pelas palavras novas que Luísa aprendia, pelas perguntas difíceis de Laura, pelas histórias longas que Bia inventava antes de dormir. Naquela manhã de sábado, ele acordou cedo, mas não por obrigação. Acordou porque ouviu barulho na cozinha. Desceu descalço e encontrou a cena que 1 ano antes teria causado um ataque cardíaco. Farinha no chão, tigelas espalhadas, massa grudada no cabelo. Jéssica tentava manter a ordem sem muito sucesso, enquanto as 4 meninas transformavam a cozinha numa zona de guerra doce. "Bom dia, chefes", ele disse apoiando-se no batente da porta. Papai e as 4 correram ao mesmo tempo, se chocando, rindo sujas. Ricardo se abaixou e abraçou aquele monte de gente pequena, sentindo cheiro de açúcar, café e sabonete barato. Era o melhor perfume que já tinha conhecido. Mais tarde, sentados no quintal, ele observava as meninas brincarem perto do antigo galinheiro, agora reformado. Ainda havia lama. Ainda havia sujeira. E havia uma placa torta pintada à mão que dizia: "Aqui é permitido errar". Ricardo olhou para Jéssica, que observava tudo em silêncio, com um sorriso leve. "Você percebe que mudou tudo, né?", ele disse. Ela deu de ombros. "Eu só fiquei." Ele sabia que não era só isso. Mas entendeu que amor verdadeiro não se anuncia, não cobra reconhecimento. Ele simplesmente fica. Naquela tarde, o celular de Ricardo tocou. Número conhecido. Negócio grande. Dinheiro alto. Ele olhou para o telefone e desligou. "Não vai atender Jéssica?", perguntou sem julgamento. "Não hoje", respondeu. "Hoje eu prometi ensinar a Marina a andar de bicicleta." E ensinou. Caiu junto, riu junto, sujou a calça nova. As meninas bateram palma como se ele tivesse vencido uma maratona. À noite todos dormiram na sala outra vez. Não por medo, por escolha. Colchões improvisados, cobertores tortos, corpos amontoados. Ricardo ficou acordado mais um pouco, olhando aquele quadro simples e perfeito. Pensou na vida que quase perdeu. Pensou no homem que foi. Pensou no homem que estava aprendendo a ser. Antes de apagar a luz, Bia murmurou, já quase dormindo: "Papai, você tá feliz agora?" Ele engoliu seco. "Tô, muito." "Então tá bom", ela disse, virando pro lado. Ricardo fechou os olhos com um sorriso cansado e verdadeiro. Ele entendeu finalmente que riqueza não é o que protege do caos. É o que ensina a atravessá-lo junto. E ali no escuro, com mãos pequenas, segurando a dele e o coração finalmente em paz, Ricardo soube aquela era a vida que valia a pena viver. A fazenda entrou numa rotina nova e ninguém precisou anunciar isso em voz alta. Ela simplesmente aconteceu. Ricardo passou a acordar com o som de passos pequenos correndo pelo corredor e com alguém puxando o cobertor dele. Às vezes era Marina pedindo água. Outras vezes Luísa dizendo que tinha sonhado com a mãe. Nessas horas ele não fugia mais. Sentava na beira da cama ou no chão mesmo, escutava até o fim. Aprendeu que algumas dores não querem solução, querem companhia. Jéssica virou o eixo invisível da casa. Não mandava, não controlava, não substituía ninguém. Ela observava, ajustava, acolhia. Quando Ricardo errava e ele errava, ela não o diminuía. Apenas perguntava: "Quer tentar de outro jeito?" E ele tentava. As meninas mudaram rápido e profundamente. Bia voltou a falar sem medo. Laura começou a cantar enquanto tomava banho. Luísa passou a escrever bilhetinhos e espalhar pela casa. Marina, a menor, largou o hábito de roer a manga da blusa e passou a dormir abraçada num travesseiro velho que chamava de ninho. O mutismo virou memória. Numa tarde simples, Ricardo encontrou uma caixa em cima da mesa da cozinha. Dentro, desenhos antigos das meninas, alguns da época do silêncio. Rabiscos duros, cores apagadas.
Embaixo, novos desenhos, sol grande gente, de mãos dadas, galinhas, barro, coração. Ele sentou e chorou sozinho. Não de tristeza, de entendimento. Naquela noite, sentados no quintal com um céu limpo e estrelas visíveis como ele não via há anos, Ricardo tomou coragem. Eu demorei demais, disse olhando para o fogo da fogueira. Demorei para entender que proteger não é fechar o mundo. É ensinar a atravessar. Jéssica não respondeu. Apenas segurou a mão dele. As meninas ouviram em silêncio, como quem entende mais do que parece. Bia se levantou, chegou perto e disse: Agora você deixa a gente viver, papai. Ele sorriu com os olhos cheios. Deixo. Prometo. Meses depois, quem visitava a fazenda estranhava. O homem sério tinha sumido. No lugar dele havia alguém que errava, ria alto, andava descalço e sentava no chão. Havia barro nos cantos, desenhos colados na geladeira e vida espalhada sem pedir licença. Ricardo perdeu alguns negócios, ganhou outros, mas nenhum se comparava ao que tinha em casa. Numa manhã tranquila, enquanto observava as meninas brincando perto do galinheiro, ele pensou na antiga versão de si mesmo, no homem que acreditava que controle era amor. Sentiu um aperto, e depois gratidão. Ainda dava tempo. Ele olhou para Jéssica e disse baixinho: Obrigado por não ter ido embora. Ela sorriu simples. Obrigado por ter ficado. Aquela família não era perfeita. Nunca seria. Mas era viva, presente, real. E Ricardo entendeu, enfim, que felicidade não é ausência de bagunça. É ter com quem bagunçar. E depois arrumar junto. O pedido aconteceu longe de plateia, longe de discurso bonito. Aconteceu quando Ricardo entendeu que não precisava mais provar nada para ninguém. Era fim de tarde, no alto do terreno, perto do velho carvalho que sobrevivera à tempestade. As meninas corriam pelo novo parque de madeira, rindo alto, sujas de lama, até o joelho, inventando asas invisíveis com os braços abertos. O vento carregava cheiro de terra molhada e liberdade. Ricardo observava tudo em silêncio, com o coração cheio demais para caber no peito. Jéssica estava ao lado dele, sentada no tronco, segurando uma garrafa de água. O cabelo solto, simples, o rosto marcado por sol e cansaço bom. Ela virou para ele e sorriu. Tá pensando demais, disse. Ele respirou fundo. Tô sentindo demais. Ricardo se levantou devagar. Não tinha anel caro nem caixa de veludo. Tinha apenas uma corrente simples com um pequeno pingente em forma de pena. Pegou na mão dela as mãos ainda com marcas do trabalho, do cuidado da vida. Você entrou na minha casa achando que ia limpar chão, ele disse com a voz baixa e firme. E acabou limpando algo que eu nem sabia que estava quebrado aqui dentro. Jéssica sentiu os olhos arderem. Eu não te consertei, Ricardo. Eu sei. Você me ensinou a consertar junto. Ele não se ajoelhou. Ficou ali no mesmo nível, olhando nos olhos. Eu não quero uma vida perfeita. Quero uma vida de verdade, com bagunça, medo, risada. E você, se você quiser. Ela demorou 1 segundo. Só 1. Depois assentiu emocionada. Eu fico. Todos os dias, enquanto fizer sentido. As meninas viram de longe, vieram correndo, gritando, pulando. Beijo, beijo, Marina puxou o coro. Eles riram, se beijaram. Simples, verdadeiro. O tempo seguiu. Ricardo mudou oficialmente o ritmo da própria vida. Reduziu empresas, adiou projetos, perdeu contratos que antes seriam impensáveis. Mas ganhou presença. Ganhou tardes inteiras sem pressa. Ganhou o privilégio de ver as filhas crescerem sem medo. A casa virou outra coisa. Não tinha mais regras rígidas, mas tinha combinados. Não tinha silêncio forçado, mas tinha escuta. Não tinha perfeição, mas tinha cuidado. 6 meses depois, numa noite tranquila, sentados ao redor de uma fogueira improvisada, Bia perguntou ao papai. A mamãe Helena ia gostar disso tudo. Ricardo engoliu seco. Olhou para o céu, depois para as filhas. Acho que foi isso que ela sempre quis. Jéssica segurou a mão dele. Não como quem substitui, como quem caminha junto. As meninas cresceram falando, errando, chorando, rindo. O mutismo virou passado. O medo virou conversa. O trauma virou história contada com carinho. Ricardo às vezes ainda falhava. Ainda se fechava. Ainda tinha dias difíceis. Mas agora não estava sozinho. E principalmente não fugia mais. Numa manhã qualquer sujo de tinta e barro, ele se olhou no reflexo da porta de vidro. Não viu mais o homem rígido de antes. Viu alguém cansado,
e inteiro. E ele entendeu por fim que riqueza não é o que se acumula, é o que se constrói quando a gente decide ficar. E ali naquele quintal bagunçado, com galinhas ciscando, crianças rindo, e a mulher que escolheu amar Ricardo soube. A história do homem de gelo tinha acabado. A história da família estava só começando. O tempo seguiu seu curso silencioso e gentil, como quem respeita uma história que já doeu demais. Naquela manhã comum, Ricardo estava sentado no quintal, observando as filhas desenharem no chão com giz colorido. O sol batia de leve e as galinhas ciscavam sem pressa, e Jéssica estendia roupas no varal, cantando baixinho. Nada de extraordinário. E ainda assim, tudo era. Ele percebeu que fazia semanas que não acordava assustado, que não precisava mais conferir se as meninas estavam ali. Elas estavam inteiras, falando, rindo, vivendo. Marina correu até ele com um desenho torto nas mãos. "É nossa casa, papai." Ricardo sorriu. Um sorriso cheio tranquilo. Não aquele ensaiado de reuniões, mas o que nasce quando o coração descansa. Ele entendeu, enfim, que não precisava recuperar o passado. Precisava honrar o presente. Naquela noite, enquanto fechava as luzes da casa, agora viva, bagunçada e quente, pensou em tudo que quase perdeu, tentando controlar demais. Pensou em quantas vezes confundiu amor com proteção exagerada. E agradeceu por ter aprendido. Mesmo tarde. Porque algumas lições não vêm suaves. Vêm com barro, chuva, medo e coragem. Às vezes a gente tenta proteger tanto que acaba sufocando, tenta organizar tanto que apaga o que é vivo. Amor de verdade não é sobre evitar dor a qualquer custo, é sobre estar junto quando ela aparece. É permitir que quem a gente ama seja quem precisa ser, mesmo que isso traga bagunça, riscos e imperfeições. No fim, não é o controle que salva uma família, é a presença. E você já tentou segurar demais algo por medo de perder? Conta pra gente nos comentários. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias reais humanas e cheias de sentimento.